Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 das Disposições Gerais. Capítulo 1 das Atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1. O registro civil de pessoas naturais. Inciso 2. O registro civil de pessoas jurídicas. Inciso 3. O registro de títulos e documentos. Inciso 4. O registro de imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privados, nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados. E serão feitos, inciso 1, o do item 1 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, os dos itens 2 e 3 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Inciso 3, os do item 4 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Capítulo 2 da Escrituração. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. Os livros podem ter 0,22 metros até 0,40 metros de largura e de 0,33 até 0,55 metros de altura, cabendo ao oficial a escolha dentro dessas dimensões de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2º. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecido os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os livros notariais, nos modelos existentes em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos, até a terça parte do consignado nesta lei. Artigo 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em que o número será conservado, com a adição sucessiva de letras, na ordem alfabética simples, e depois repetidas em combinação com a primeira, com a segunda, e assim indefinidamente. Exemplos: 2A, 2E, 2AA, 2AZ, 2BA, A2BZ, etc. Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Capítulo 3 da Ordem do Serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Artigo 9.
será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo, com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados. Inciso 1. Por ordem judicial. Inciso 2. A requerimento verbal ou escrito dos interessados. Inciso 3. A requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações ao Registro Civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais do registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer, o ato do requerimento ou no da apresentação do título. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registro de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente no próprio documento, independentemente da expedição do recibo quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Capítulo 4 da Publicidade. Artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados: primeiro, a lavrar certidão dos que lhes for requerido; segundo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Artigo 17. Qualquer pessoa que requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Parágrafo único. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio de rede mundial de computadores, internet, deverão ser assinados com uso de certificado digital, que atenderá os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP. Artigo 18. Ressalvado o disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico. Parágrafo 2º. As certidões de registro civil das pessoas naturais mencionarão sempre a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis impressos,
Os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados. Parágrafo 3º. Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Parágrafo 4º. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Parágrafo 5. As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente. Artigo 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Artigo 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Capítulo 5 da Conservação. Artigo 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Artigo 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Artigo 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Artigo 27. Quando a lei criar novo cartório e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu o desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Capítulo 6 da Responsabilidade. Artigo 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos, que indicarem causarem por dolo ou culpa aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Título 2 do Registro de Pessoas Naturais. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 29. São registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais. Inciso 1. Os nascimentos. Inciso 2. Os casamentos. Inciso 3. Os óbitos. Inciso 4. As emancipações. Inciso 5. As interdições. Inciso 6. As sentenças declaratórias de ausência. Inciso 7. As opções de nacionalidade. Inciso 8. As sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º. Serão averbados. Alínea A. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. Alínea B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. Alínea C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. Alínea D. Os atos judiciais ou extrajudiciais
de reconhecimento de filhos ilegítimos. A linha E. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. A linha F. As alterações ou abreviaturas de nomes. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais, se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os ofícios do Registro Civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais, de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Parágrafo 2º. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, neste caso acompanhada da assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Parágrafo 3A. Comprovado o descumprimento pelos oficiais de cartórios de registro civil do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei 8.935. Parágrafo 3b. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei 8.935. Parágrafo 3c. Os cartórios de registro públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo, de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Artigo 31. Os fatos concernentes ao registro civil que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes em viagem e no exército em campanha serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia autêntica, aos respectivos ministérios, a fim de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei, do lugar em que foram feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules, ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício do domicílio do registrado, ou no primeiro ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido quando tiverem de produzir efeito no país, ou antes, por meio de segunda via, que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. O filho de brasileiro ou brasileira nascido no estrangeiro e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional, antes de atingir a maioridade, poderá requerer no juízo de seu domicílio,
se registre no livro E do primeiro ofício de registro civil o termo de nascimento. Parágrafo 3º. Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente, constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira até 4 anos depois de atingida a maioridade. Parágrafo 4º. Dentro do prazo de 4 anos depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro E do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Parágrafo 5. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará de ofício o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º. Capítulo 2 da Escrituração e Ordem de Serviço. Artigo 33. Haverá em cada cartório os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. Inciso 1. A. De registro de nascimento. Inciso 2. B. De registro de casamento. Inciso 3. B. Auxiliar. De registro de casamento religioso para efeitos civis. Inciso 4. C. De registro de óbitos. Inciso 5. C. Auxiliar. De registro de natimortos. Inciso 6. D. De registro de proclama. Artigo 34. O oficial juntará a cada um dos livros índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a que se referirem. Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Artigo 35. A escrituração será feita seguidamente em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas nem algarismos, no fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas serão ressalvadas as emendas, entre linhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo na da esquerda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Artigo 37. As partes e seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público. Parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstância, assinar, far-se-á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não assinar à margem do assento. Parágrafo 2º. As custas com arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos as partes e as testemunhas do que se fará menção. Artigo 39. Tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Artigo 40. Fora da ratificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos do artigo 109 e 112 desta lei. Artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada no artigo 39 e 40. A testemunha para os assentos de registro
deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil da sua identidade, da qual se fará no assento expressa menção. Artigo 43. Os livros de proclamas serão escriturados cronologicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Artigo 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. Artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação. A esse respeito, como se fosse legítimo, na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la. Capítulo 3 das penalidades. Artigo 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Parágrafo 1º. O requerimento de registro será assinado por duas testemunhas sob as penas da lei. Parágrafo 3º. O oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Parágrafo 4º. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Parágrafo 5º. Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em 5 dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região. Artigo 47. Se o oficial do Registro Civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo 1º. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que, no prazo improrrogável de 24 horas, seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida a certidão, sob pena de prisão de 5 a 20 dias. Parágrafo 2º. Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial do Registro Civil, satisfeitas os emolumentos devidos, sob as penas previstas no parágrafo anterior. Artigo 48. Os juízes farão correição e fiscalização dos livros de registro, conforme as normas da organização judiciária. Artigo 49. Os oficiais do Registro Civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros 8 dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Parágrafo 1º. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto neste artigo, podendo requisitar
aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Parágrafo 2º. Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem os mapas incorrerão na multa de 1 a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Parágrafo 3º. No mapa de que trata o caput, deverá ser informado o número da identificação da declaração de nascido vivo. Parágrafo 4º. Os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do Registro Civil e da declaração de nascido vivo conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Parágrafo 5º. Os mapas previstos no caput e no parágrafo 4º deverão ser remetidos por meio digital quando o registrador detém a capacidade de transmissão de dados. Capítulo 4 do Nascimento. Artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Parágrafo 1º. Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1 e 2 do artigo 52. Parágrafo 2º. Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios. Parágrafo 3º. Os menores de 21 anos e maiores de 18 anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento. Parágrafo 4º. É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de multa, a inscrição de seu nascimento. Parágrafo 5º. Aos brasileiros nascidos no estrangeiro se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de 5 dias a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado. Artigo 52. São obrigados a fazer declaração de nascimento: 1. O pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. 2. No caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. 3. No impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior, achando-se presente. 4. Em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras que tiverem assistido ao parto. 5. Pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe. 6. Finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor. Parágrafo 1º. Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido ao parto, ou o testemunho de 2 pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. Parágrafo 2º.
tratando-se de registro fora do prazo legal ou oficial. Em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Parágrafo 3º. O oficial de registro civil comunicará o registro de nascimento ao Ministério da Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil ou por outro meio que venha substituí-lo. Artigo 53. No caso de ter a criança nascido morta ou de ter morrido na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. Parágrafo 1º. No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro C auxiliar, com os elementos que couberem. Parágrafo 2º. No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo entretanto respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas. Artigo 54. O assento do nascimento deverá conter 1. O dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la ou aproximada. 2. O sexo do registrando. 3. O fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido. 4. O nome e o prenome que forem postos à criança. 5. A declaração de que nasceu morta ou morreu no ato ou logo depois do parto. 6. A ordem de filiação de outros irmãos, do mesmo prenome, que existirem ou tiverem existido. 7. Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde casaram, a idade da genitora do registrando em anos completos na ocasião do parto e o domicílio ou a residência do casal. 8. Os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. 9. Os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora da unidade hospitalar ou casa de saúde. 10. O número de identificação da declaração de nascido vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese do registro tardio previsto no artigo 46 desta lei. 11. A naturalidade do registrando. Parágrafo 9. Não constitui motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da declaração de nascido vivo, por parte do registrador civil das pessoas naturais. 1. Equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe. 2. Omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai. 3. Divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido, constante da declaração, e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalecendo este último. 4. Divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o do verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último. 5. Demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. Parágrafo 2º. O nome do pai constante da declaração de nascido vivo não constitui prova ou presunção de paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. Parágrafo 3º. Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais de saúde ou parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que se realizem tais emissões. Parágrafo 4º. A naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento
ou do município de residência da mãe do registrando na data de nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento. Artigo 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome do pai e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos, e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento do ato. Parágrafo único. Os oficiais de registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, e se submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Artigo 56. O interessado, no primeiro ano após atingir maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração, que será publicada pela imprensa. Artigo 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 desta lei. Parágrafo 1º. Poderá também ser averbado nos mesmos termos o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Parágrafo 2º. A mulher solteira desquitada ou viúva que viva com o homem solteiro desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. Parágrafo 3º. O juiz competente somente processará o pedido se tiver expressa concordância do companheiro, e se da vida em comum houverem decorrido no mínimo 5 anos ou existirem filhos da união. Parágrafo 4º. O pedido de averbação só terá curso quando desquitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda que dele receba pensão alimentícia. Parágrafo 5. O aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de uma das partes, ouvida a outra. Parágrafo 6º. Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previsto nesse artigo serão processados em segredo de justiça. Parágrafo 7º. Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. Parágrafo 8. O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos parágrafos 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição
por apelidos públicos notórios. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça, decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Artigo 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo, assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com duas testemunhas. Artigo 60. O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. Artigo 61. Tratando-se do exposto, o registro será feito de acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou entrega, sob a pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Declarar-se-á o dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade aparente. Nesse caso, o envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxer a criança e que possam a todo o tempo fazê-la reconhecer, serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada e selada, com o seguinte rótulo: pertence ao exposto tal, assento de folhas do livro, e remetidos imediatamente com a guia em duplicata ao juiz para serem recolhidos a lugar seguro, recebida e arquivada a duplicata com o competente recibo do depósito, far-se-á à margem do assento a correspondente anotação. Artigo 62. O registro do nascimento do menor abandonado, sob jurisdição do juiz de menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser, com observância no que for aplicável, do que preceitua o artigo anterior. Artigo 63. No caso dos gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de modo que possam distinguir-se. Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome ou a nome completo diverso os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome. Artigo 64. Os assentos de nascimento em navio brasileiro, mercante ou de guerra serão lavrados logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido na legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente lei. Artigo 65. No primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará imediatamente na capitania do porto ou em sua falta na estação fiscal, ou ainda no consulado em se tratando de porto estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo anterior, uma das quais será remetida por intermédio do Ministério da Justiça ao oficial de registro, para o registro no lugar de residência dos pais ou, se for possível descobri-lo, no primeiro ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado, que, após a
conferência na capitania do porto, por ela poderá também promover o registro no cartório competente. Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves ou de navio estrangeiro poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local do desembarque. Artigo 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado em livro criado pela administração militar mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade quando em campanha. Este assento será publicado em boletim da unidade e, logo que possível, transladado por cópia autenticada ex officio ou a requerimento do interessado para o cartório de registro civil, a que competir, ou para o do primeiro ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai. Parágrafo único. A providência de que trata este artigo será extensiva ao assento de nascimento de filho de civil, quando em consequência de operações de guerra não funcionarem os cartórios locais. Capítulo 5 da habilitação para casamento. Artigo 67. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. Parágrafo 1º. Autuada a petição, com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local. Se houver, em seguida abrirá vista dos autos ao órgão do Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. Parágrafo 2º. Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que se decidirá sem recurso. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias a contar da afixação do edital em cartório, se não aparecer quem oponha impedimento, nem constar algum dos que de ofício deva declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial do registro certificará a circunstância nos autos, entregará aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei. Parágrafo 4º. Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. Parágrafo 5º. Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em 3 dias prova que pretendam produzir e remeterá os autos a juízo, produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 10 dias, com ciência do Ministério Público e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em 5 dias. Decidirá o juiz em igual prazo. Parágrafo 6º. Quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários às anotações nos respectivos autos. Artigo 68. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada
indicando testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. Parágrafo 1º. Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo sem recurso. Parágrafo 2º. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo da habilitação matrimonial. Artigo 69. Para a dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes em petição dirigida ao juiz deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando-o desde logo com documentos ou indicando outras provas para demonstração do alegado. Parágrafo 1º. Quando o pedido se fundar em crime contra os costumes, a dispensa de proclamas será precedida da audiência dos contraentes, separadamente e em segredo de justiça. Parágrafo 2º. Produzidas as provas dentro de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, que poderá manifestar-se a seguir em 24 horas, o juiz decidirá, em igual prazo sem recurso, remetendo os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial. Capítulo 6 do casamento. Artigo 70. Do matrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas e o oficial, sendo exarados: 1. Os nomes, prenomes, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. 2. Os nomes, prenomes, nacionalidade, data de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. 3. Os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior, quando for o caso. 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. 5. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. 6. Os nomes, prenomes, nacionalidade, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. 7. O regime de casamento com declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão ou o legal, que, sendo conhecido, será declarado expressamente. 8. O nome que possa a ter a mulher em virtude do casamento. 9. Os nomes e as idades dos filhos havidos de matrimônio anterior ou legitimados pelo casamento. 10. À margem do termo, a impressão digital do contraente e que não souber assinar o nome. Parágrafo único. As testemunhas serão, pelo menos, 2, não dispondo a lei de modo diverso. Capítulo 7. Do registro do casamento religioso para efeitos civis. Artigo 71. Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhe forneça a respectiva certidão para se casarem perante a autoridade ou o ministro religioso, nela mencionando o prazo legal de validade da habilitação. Artigo 72. O termo ou assento do casamento religioso, subscrito pela autoridade ou ministro que o celebrar, pelos nubentes e por testemunhas, conterá os requisitos do artigo 71, exceto o quinto. Artigo 73. No prazo de 30 dias, a contar da realização, o celebrante ou qualquer interessado poderá, apresentando o assento ou termo do casamento religioso, requerer-lhe
o registro oficial do cartório que expediu a certidão. Parágrafo 1º. O assento ou termo conterá a data da celebração, o lugar, o culto religioso, o nome do celebrante, sua qualidade, o cartório que expediu a habilitação, sua data, os nomes profissionais, residências, nacionalidades das testemunhas que o assinarem e os nomes dos contraentes. Parágrafo 2º. Anotada a entrada do requerimento, o oficial fará o registro no prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. A autoridade ou ministro celebrante arquivará a certidão de habilitação que lhe foi apresentada, devendo nela anotar a data da celebração do casamento. Artigo 74. O casamento religioso celebrado sem a prévia habilitação perante o oficial de registro público poderá ser registrado desde que apresentados pelos nubentes, com o requerimento de registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração. Parágrafo único. Processada a habilitação, com a publicação dos editais e certificada a inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso, de acordo com a prova do ato e os dados constantes do processo, observado o disposto no artigo 70. Artigo 75. O registro produzirá efeitos jurídicos, a contar da celebração do casamento. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o registro ao Ministério da Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil ou por outro meio que venha a substituí-lo. Capítulo 8. Do casamento em iminente risco de vida. Artigo 76. Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se na presença de 6 testemunhas, que comparecerão dentro de 5 dias perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações. Parágrafo 1º. Não comparecendo as testemunhas espontaneamente, poderá qualquer interessado requerer a sua intimação. Parágrafo 2º. Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for a que as tomou por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público e se realizarão as diligências necessárias para verificar a inexistência de impedimento para o casamento. Parágrafo 3º. Ouvidos dentro de 5 dias os interessados que o requerem e o órgão do Ministério Público, o juiz decidirá em igual prazo. Parágrafo 4º. Da decisão caberá apelação com ambos os efeitos. Parágrafo 5º. Transitada em julgado a sentença, o juiz mandará registrá-la no livro de casamento. Capítulo 9. Do óbito. Artigo 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujos, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Parágrafo 1º. Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. Parágrafo 2º. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver
manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista, e no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Artigo 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois com a maior urgência e dentro dos prazos fixados no artigo 50. Artigo 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos: 1. Chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos. 2. A viúva, a respeito de seu marido e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente. 3. O filho, a respeito do pai ou da mãe, o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no número 1, o parente mais próximo, maior e presente. 4. O administrador, o diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. 5. Na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia. 6. Autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando o declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Artigo 80. O assento de óbito deverá conter: 1. A hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento. 2. O lugar do falecimento com indicação precisa. 3. O prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. 4. Se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado se viúvo, ou do cônjuge pré-defunto, e o cartório de casamento em ambos os casos. 5. Os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. 6. Se faleceu com o testamento conhecido. 7. Se deixou filhos, nome e idade de cada um. 8. Se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida com o nome dos atestantes. 9. Lugar do sepultamento. 10. Se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. 11. Se era eleitor. 12. Pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS, PASEP, número de inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ser contribuinte individual, número de benefício previdenciário, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro da carteira de identidade, respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo, número e série da carteira de trabalho. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria da Segurança Pública da unidade da Federação que tenha emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestadamente desnecessária. Artigo 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento, e no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava
e o da necropsia, se tiver havido. Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir esse serviço. Artigo 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. Artigo 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão com a que fizer a declaração duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido a identidade do cadáver. Artigo 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto onde será tomado o assento. Artigo 85. Os óbitos verificados em campanha serão registrados em livro próprio para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rúbrica do respectivo médico-chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições especificadas dos óbitos que se derem no próprio local de combate. Artigo 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior serão publicados em boletim da corporação e registrados no registro civil, mediante relações autenticadas remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento, para, à vista dessas relações, se fazerem os assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. Artigo 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo a respectiva administração, observada as disposições dos artigos 80 a 83 e o relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação ex officio das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Artigo 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. Capítulo 10. Da emancipação, interdição e ausência. Artigo 89. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Artigo 90. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento,
limitando-se, se for de escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada, sem dependência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele sempre constarão: primeiro, data do registro e da emancipação. Segundo, nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado, data e cartório em que foi registrado o seu nascimento. 3. Nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Artigo 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Artigo 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 33, declarando-se: primeiro, data do registro; segundo, nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. 3. Data de sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. 4. Nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. 5. Nome do requerente da interdição e causa desta. 6. Limites da curadoria, quando for parcial a interdição. 7. Lugar onde está internado o interdito. Artigo 93. A comunicação com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de ofício, se o curador ou promovente não o tiver feito dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. Artigo 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearão curador será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se: 1. Data do registro. 2. Nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. 3. Tempo de ausência, até a data de sentença. 4. Nome do promotor do processo. 5. Data de sentença. Nome e vara do juiz que a proferiu. 6. Nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela. Capítulo 11. Da legitimação adotiva. Artigo 95. Serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos, se já falecidos, ou sendo vivos, se houverem em qualquer tempo manifestada por escrito sua adesão ao ato. Parágrafo único. O mandado será arquivado, dele não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, para salvaguarda de direitos. Artigo 96. Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original do menor. Capítulo 12. Da averbação. Artigo 97.
A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, demandado ou de petição, acompanhada de certidão ou documento legal autêntico. Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso ao representante do Ministério Público para manifestação com a indicação por escrito dos motivos da suspeita. Artigo 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço, no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas que facilitem a busca. Artigo 99. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar. Artigo 20. No livro de casamento será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Parágrafo 1º. Antes de averbadas as sentenças, não produzirão efeito contra terceiros. Parágrafo 2º. As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. Parágrafo 3º. A averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença subscrita pelo presidente ou outro juiz do tribunal que julgar a ação em grau de recurso, da qual constem os requisitos mencionados neste artigo, e ainda certidão do trânsito em julgado do acórdão. Parágrafo 4º. O oficial do registro comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação respectiva ao juiz que houver subscrito a carta de sentença, mediante ofício sob registro postal. Parágrafo 5º. Ao oficial que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de 5 salários mínimos da região e a suspensão do cargo até 6 meses. Em caso de reincidência, ser-lhe-á aplicada em dobro a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo. Artigo 101. Será também averbado, com as mesmas indicações e efeitos, o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. Artigo 102. No livro de nascimento serão averbados: 1. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento. 2. As sentenças que declararem legítima a filiação. 3. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. 4. O reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos. 5. A perda de nacionalidade brasileira, quando comunicada pelo Ministério da Justiça. 6. A perda e a suspensão do pátrio poder. Artigo 103. Será feita ainda de ofício, diretamente, quando no mesmo cartório ou por comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação da legitimação dos filhos por subsequente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento de casamento. Artigo 104. No livro de emancipações, interdições e ausências será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência, pelo aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. Parágrafo único.
Averbar-se-á também, no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados. Artigo 105. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja sido fora do país, será transladado, sem ônus para os interessados, no livro A do cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça à margem dele a competente averbação. Capítulo 13. Das anotações. Artigo 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação com resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98. Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. Artigo 107. O óbito deverá ser anotado com as remissões recíprocas nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento no deste. Parágrafo 1º. A emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma forma nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher em virtude de casamento, ou sua dissolução, anulação ou desquite. Parágrafo 2º. A dissolução e a anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal serão também anotadas nos assentos de nascimento dos cônjuges. Artigo 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de comunicações e outros cartórios. 2. Da pessoa jurídica. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações. Inciso 1. A denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração. 2. O modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 3. Se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante à administração e de que modo. Inciso 4. Se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. Inciso 5. As condições de extinção da pessoa jurídica, e, nesse caso, o destino do seu patrimônio. Inciso 6. Os nomes dos fundadores, os instituidores e dos membros da diretoria provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e a residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Artigo 121. Para o registro serão apresentadas duas vias do Estatuto, compromisso ou contrato, pelas quais far-se-á o registro mediante petição do representante legal da sociedade,
lançando o oficial nas duas vias, a competente certidão do registro com o respectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto. Capítulo 3. Do registro de jornais, oficinas, impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Artigo 122. No registro civil das pessoas jurídicas serão matriculados: inciso 1. Os jornais e demais publicações periódicas. Inciso 2. As oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas. Inciso 3. As empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. As empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Artigo 123. O pedido de matrícula conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes. Inciso 1. No caso de jornais ou outras publicações periódicas. Alínea A. Título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo quanto a estas se são próprias ou de terceiros, indicando, neste caso, os respectivos proprietários. Alínea B. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redator-chefe. Alínea C. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do proprietário. Alínea D. Se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato social, e nome, idade, residência e prova de nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Inciso 2. Nos casos de oficinas impressoras, alínea A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. Alínea B. Sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. Alínea C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes à pessoa jurídica. Inciso 3. No caso de empresas de radiodifusão, alínea A. Designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio. Alínea B. Nome, idade, residência e prova da nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. 4. No caso de empresas noticiosas, alínea A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário de pessoa natural. Alínea B. Sede da administração. Alínea C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas da matrícula, no prazo de 8 dias. Parágrafo 2º. A cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento. Artigo 124. A falta de matrícula das declarações exigidas no artigo anterior ou da averbação da alteração será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A sentença que impuser a multa fixará prazo, não inferior a 20 dias, para a matrícula ou alteração das declarações. Parágrafo 2º. A multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente. Parágrafo 3º. Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no parágrafo 1º deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Artigo 125. Considera-se clandestino o jornal ou outra publicação periódica não matriculado nos termos do artigo 122
ou de cuja matrícula não constem os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do proprietário. Artigo 126. O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121. Título 4. Do Registro de Títulos e Documentos. Capítulo 1. Das atribuições. Artigo 127. No registro de títulos e documentos será feita a transcrição. Inciso 1. Dos instrumentos particulares para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. Inciso 2. Do penhor comum sobre coisas móveis. Inciso 3. Da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de bolsa ao portador. Inciso 4. Do contrato de penhor de animais, não compreendido nas disposições do artigo 10 da Lei 492. Inciso 5. Do contrato de parceria agrícola ou pecuária. Inciso 6. Do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros. Inciso 7. Facultativo. De quaisquer documentos para sua conservação. Parágrafo único. Caberá ao registro de títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Artigo 128. À margem dos respectivos registros serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, quer em relação às obrigações, quer em atinência às pessoas que nos atos figurarem, inclusive quanto à prorrogação dos prazos. Artigo 129. Estão sujeitas a registro no registro de títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros. 1. Os contratos de locação de prédios sem prejuízo do disposto no artigo 167, inciso 1, número 3. 2. Os documentos decorrentes de depósitos ou de cauções feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos. 3. As cartas de fiança em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado. 4. Os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições. 5. Os contratos de compra e venda em prestações com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam os de alienação ou de promessas de venda, referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária. 6. Todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. 7. As quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam. 8. Os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior. 9. Os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de subrogação e de dação em pagamento. Artigo 130. Dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129 serão registrados no domicílio das partes contratantes, e quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas. Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados depois de fim do prazo produzirão efeitos a partir da data da apresentação. Artigo 131. Os registros referidos nos artigos anteriores serão feitos independentemente de prévia distribuição. 2. Da escrituração. Artigo 132. No registro de títulos e documentos haverá os seguintes livros:
todos com 300 folhas. 1. Livro A. Protocolo para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados diariamente para serem registrados ou averbados. 2. Livro B. Para transladação integral de títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros livros. Inciso 3. Livro C. Para inscrição por extração de títulos e documentos a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros e autenticação de data. Inciso 4. Livro D. Indicador pessoal substituível pelo sistema de fichas a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer com presteza as certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem por qualquer modo nos livros de registros. Artigo 133. Na parte superior de cada página do livro se escreverá o título, a letra com o número e o ano em que começar. Artigo 134. O juiz, em caso de afluência de serviço, poderá autorizar o desdobramento dos livros de registro para escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa. Parágrafo único. Esses livros desdobrados terão as indicações de E, F, G e H, etc. Artigo 135. O protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações: 1. Número de ordem, continuando indefinidamente nos seguintes: 2. Dia e mês. 3. Natureza do título e qualidade do lançamento, integral, peso resumido, penhor, etc. 4. O nome do apresentante. 5. Anotações e averbações. Parágrafo único. Em seguida ao registro, far-se-á no protocolo remissão ao número da página do livro em que foi ele lançado, mencionando-se também o número e a página de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Artigo 136. O livro de registro integral de títulos será escriturado nos termos do artigo 142, lançando-se antes de cada registro o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante, e conterá colunas para as seguintes declarações: 1. Número de ordem. 2. De mês. 3. Transcrição. 4. Anotações e averbações. Artigo 137. O livro de registro, por extrato, conterá colunas para as seguintes declarações: 1. Número de ordem. 2. Dia e mês. 3. Espécie e resumo do título. 4. Anotações e averbações. Artigo 138. O indicador pessoal será dividido alfabeticamente para a indicação do nome de todas as pessoas que ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos livros de registro e deverá conter, além dos nomes das pessoas, referências aos números de ordem e páginas dos outros livros e anotações. Artigo 139. Se a mesma pessoa já estiver mencionada no indicador, somente se fará, na coluna das anotações, uma referência ao número de ordem, página e número do livro em que estiver lançado o novo registro ou averbação. Artigo 140. Se no mesmo registro ou averbação figurar mais de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será lançado distintamente no indicador, com referência recíproca na coluna das anotações. Artigo 141. Sem prejuízo do disposto no artigo 161, ao oficial é facultado efetuar o registro por meio de microfilmagem, desde que por lançamentos remissivos, com menção ao protocolo, ao nome dos contratantes, a data e a natureza dos documentos apresentados, sejam os microfilmes havidos
como parte integrantes dos livros de registro, nos seus termos de abertura e encerramento. Capítulo 3 da transcrição e da averbação. Artigo 142. O registro integral dos documentos consistirá na transladação dos mesmos, com a mesma ortografia e pontuação, com referência às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos ou vícios que tiver o original apresentado, e bem assim com menção precisa aos seus característicos exteriores e às formalidades legais, podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado assim o desejar. Parágrafo 1º. Feita a transladação da última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, será conferida e realizado seu encerramento, depois do que o oficial, seu substituto legal ou escrevente designado pelo oficial e autorizado pelo juiz competente, ainda que o primeiro não esteja afastado, assinará o seu nome por inteiro. Parágrafo 2º. Tratando-se de documento impresso, idêntico ao outro, já anteriormente registrado na íntegra, no mesmo livro, poderá o registro limitar-se a consignar o nome das partes contratantes, as características do objeto e demais dados constantes dos claros preenchidos, fazendo-se remissão, quanto ao mais, àquele já registrado. Artigo 143. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do título, do documento ou papel, valor, prazo, lugar em que tenha sido feito, nome e condição jurídica das partes, nomes das testemunhas, data da assinatura e do reconhecimento de firma por tabelião, se houver o nome deste, o do apresentante, o número de ordem e a data do protocolo e da averbação, a importância e a qualidade do imposto pago, depois do que será datado e rubricado pelo oficial ou servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º. Artigo 144. O registro de contratos de penhor, caução e parceria será feito com declaração do nome, profissão e domicílio do credor e do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimentos e especificações dos objetos apenhados, pessoa em poder de quem ficam, espécie do título, condições do contrato, data e número de ordem. Parágrafo único. Nos contratos de parceria serão considerados credor ou parceiro proprietário devedor, ou parceiro cultivador ou criador. Artigo 145. Qualquer dos interessados poderá levar a registro os contratos de penhor ou caução. Capítulo 4 da Ordem do Serviço. Artigo 146. Apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados no protocolo a data de sua apresentação, sob o número de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer, registro integral ou resumido ou averbação, o nome do apresentante reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e espécie de lançamento a fazer no corpo do título, do documento ou do papel. Artigo 147. Protocolado o título ou documento, far-se-á em seguida, no livro respectivo, o lançamento, registro integral ou resumido ou averbação, e, concluído este, declarar-se-á, no corpo do título, documento ou papel, o número de ordem e a data do procedimento no livro competente, rubricando o oficial ou os servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º, esta declaração e as demais folhas do título, do documento ou do papel. Artigo 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para o efeito da sua conservação ou perpetuidade,
para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros. Deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira deverão ser sempre traduzidos. Artigo 149. Depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos, será feita nas anotações do protocolo referência ao número de ordem, sob a qual tiver sido feito o registro, ou averbação no livro respectivo, datando e rubricando em seguida, o oficial ou os servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º. Artigo 150. O apontamento do título, documento ou papel no protocolo será feito seguida e imediatamente um depois do outro, sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos de idêntica natureza para lançamentos da mesma espécie. Serão eles lançados no protocolo englobadamente. Parágrafo único. Onde terminar cada apontamento, será traçada uma linha horizontal, separando do seguinte, sendo lavrado no fim do expediente diário o termo de encerramento do próprio punho do oficial, por este datado e assinado. Artigo 151. O lançamento dos registros e das averbações nos livros respectivos será feito também seguidamente na ordem de prioridade do seu apontamento no protocolo, quando não for obstado por ordem de autoridade judiciária competente ou por dúvida superveniente. Neste caso, seguir-se-ão os registros ou averbações dos imediatos, sem prejuízo da data autenticada pelo competente apontamento. Artigo 152. Cada registro ou averbação será datado e assinado por inteiro, pelo oficial ou pelos servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º, separados um do outro por uma linha horizontal. Artigo 153. Os títulos terão sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação, ainda que se refiram à mesma pessoa. O registro e a averbação deverão ser imediatos e, quando não o puderem ser, por acúmulo de serviço, o lançamento será feito no prazo estritamente necessário e sem prejuízo da ordem da pré-notação. Em qualquer desses casos, o oficial, depois de haver dado entrada no protocolo e lançado no corpo do título as declarações prescritas, fornecerá um recibo contendo a declaração da data da apresentação, o número de ordem desta no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser entregue. Devidamente legalizado, o recibo será restituído pelo apresentante contra devolução do documento. Artigo 154. Nos termos de encerramento diário do protocolo, lavrados ao findar a hora regulamentar, deverão ser mencionados pelos respectivos números os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, com a declaração dos motivos do adiamento. Parágrafo único. Ainda que o expediente continue para ultimação do serviço, nenhuma nova apresentação será admitida depois da hora regulamentar. Artigo 155. Quando o título já registrado por extrato for levado a registro integral ou for exigido simultaneamente pelo apresentante, o duplo registro, mencionar-se-á essa circunstância no lançamento posterior e nas anotações do protocolo. Far-se-ão referências recíprocas para a verificação das diversas espécies de lançamento do mesmo título. Artigo 156. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais. Parágrafo único.
Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Se este insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao juiz competente ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Artigo 157. O oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro ou da averbação, por vício intrínseco ou extrínseco do documento, título ou papel, mas tão somente pelos erros ou vícios no processo de registro. Artigo 158. As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. Artigo 159. As folhas do título, documento ou papel que tiver sido registrado e as das certidões serão rubricadas pelo oficial, antes de entregues aos apresentantes, as declarações no protocolo, bem como as dos registros e das averbações lançadas no título, documento ou papel e as respectivas datas poderão ser apostas por carimbo, sendo, porém, para autenticação de próprio punho do oficial, ou que quem suas vezes fizer assinatura ou a rubrica. Artigo 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento ou papel apresentado e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros municípios as notificações necessárias por esse processo. Também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações quando não for exigida a intervenção judicial. Parágrafo 1º. Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados nas colunas das anotações do livro competente, à margem dos respectivos registros. Parágrafo 2º. O serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo oficial e autorizados pelo juiz competente. Artigo 161. As certidões do registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. Parágrafo 1º. O apresentante do título para registro integral poderá também deixá-lo arquivado em cartório ou a sua fotocópia autenticada pelo oficial, circunstâncias que serão declaradas no registro e nas certidões. Parágrafo 2º. Quando houver acúmulo de trabalho, um dos suboficiais poderá ser autorizado pelo juiz a pedido do oficial e sob sua responsabilidade a lavrar e subscrever certidão. Artigo 162. O fato da apresentação de um título, documento ou papel para registro ou averbação não constituirá, para o apresentante, direito sobre o mesmo, desde que não seja próprio interessado. Artigo 163. Os tabeliães e escrivão, nos atos que praticarem, farão sempre referência ao livro e à folha de registro de títulos e documentos e que tenham sido transladados os mandados de origem estrangeira, a que tenham de reportar-se. Capítulo 5 do cancelamento. Artigo 164. O cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado. Artigo 165. Apresentado qualquer dos documentos referidos no artigo anterior, o oficial certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dele,
mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo fazendo referência nas anotações do protocolo. Parágrafo único. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito novo registro, com referências recíprocas na coluna própria. Artigo 166. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruírem. Título 5 do Registro de Imóveis. Capítulo 1 das Atribuições. Artigo 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos: inciso 1, registro 1 da instituição de bem de família, 2 das hipotecas legais, judiciais e convencionais, 3 dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência, no caso de alienação da coisa locada, 4 do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. 5 das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. 6 das servidões em geral. 7 do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família. 8 das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade. 9 dos contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações. 10 da enfiteuse, 11 da anticrese, 12 das convenções antinupciais, 14 das cédulas de crédito industrial, 15 dos contratos de penhor rural, 16 dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações, 17 das incorporações, instituições e convenções de condomínio, 18 dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais, a que alude a Lei 4.591, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta lei. 19 dos loteamentos urbanos e rurais. 20 dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei 58 e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência desta lei. 21 das citações de ações reais ou pessoais repersecutórias relativas a imóveis. 23 dos julgados e atos jurídicos entre vivos, que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. Artigo 24. Das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas adjudicarem bens de raiz, em pagamento das dívidas da herança. 25. Dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação, em inventário ou arrolamento, quando não houver partilha. 26. Da arrematação e da adjudicação em asta pública. 27. Do lote. 28. Das sentenças declaratórias de uso capião. 29. Da compra e venda pura e da condicional. 30. Da permuta. 31. Da ação em pagamento. 32. Da transferência de imóvel à sociedade quando integrar cota social. 33. Da doação entre vivos. 34. Da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização. 35. Da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. 36. Da emissão provisória da posse, quando concedida à União
aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão. 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. 39. Da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. 40. Do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 41. Da legitimidade da posse. 42. Da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no artigo 60 da Lei 11.937. 43. Da certidão de regularização fundiária. 44. Da legitimação fundiária. Inciso 2. A averbação. 1. Das convenções antinupciais e do regime de bens diversos do legal nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. 2. Por cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais. 3. Dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão, a que alude o Decreto-Lei 58, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta lei. 4. Da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. 5. Da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. 6. Dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei 4.591, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta lei. 7. Das cédulas hipotecárias. 8. Da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis. 9. Das sentenças de separação do dote. 10. Do restabelecimento da sociedade conjugal. 11. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição do fideicomisso. 12. Das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. 13. Ex officio, dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. 14. Das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. 15. Da ratificação de contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro da habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 16. Do contrato de locação para os fins de exercício de direito de preferência. 17. Do termo de securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. 19. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 20. Da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. 21. Da cessão de crédito imobiliário. 22. Da reserva legal. 23. Da servidão ambiental. 24. Do destaque de imóvel de gleba pública originária. 26. Do auto de demarcação urbanística. 27. Da extinção da legitimação de posse. 28. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 29. Da extinção da concessão de direito real de uso. 30. Da subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo artigo 31 da Lei 9.514, ou artigo 347
da Lei 10.406, Código Civil, realizada em ato único, a requerimento do interessado, instruído com o documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário. 31. Da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel, emitidos pelos órgãos fundiários federais da Amazônia Legal. 32. Do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor, proprietário do imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária, objeto de loteamento, desmembramento, condomínio, de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. 38. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Artigo 169. Todos os atos enumerados do artigo 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, salvo, inciso 1, as averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Inciso 2. Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os registros de imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência. Inciso 3. O registro previsto no número 3 do inciso 1 do artigo 167 e a averbação prevista no número 16 do inciso 2 do artigo 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado, mediante apresentação de qualquer das vias do contrato assinado pelas partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Artigo 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Artigo 171. Os atos relativos a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária, onde se situe o imóvel. Parágrafo único. O requerimento do interessado, o oficial do cartório, do registro de imóveis da circunscrição a que se refere o caput deste artigo, abrirá a matrícula da área correspondente com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior. Capítulo 2. Da escrituração. Artigo 172. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e a averbação dos títulos, ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais, sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortes causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Artigo 173. Haverá no registro de imóveis os seguintes livros. Inciso 1. Livro 1. Protocolo. 2. Livro 2. Registro geral. Inciso 3. Livro 3. Registro auxiliar. 4. Livro número 4. Indicador real. Inciso 5. Livro 5. Indicador pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo 2º
do artigo 3º desta lei, os livros número 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Artigo 174. O livro número 1, protocolo, servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Artigo 175. São requisitos da escrituração do livro número 1, protocolo. Inciso 1. O número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Inciso 2. A data da apresentação. Inciso 3. O nome do apresentante. Inciso 4. A natureza formal do título. Inciso 5. Os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Artigo 176. O livro número 2, Registro Geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 e não atribuídos ao livro número 3. Parágrafo 1º. A escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro, a ser feito na vigência desta lei. Inciso 2. São requisitos da matrícula. 1. O número de ordem, que seguirá ao infinito. 2. A data. 3. A identificação do imóvel, que será feita com indicação. Alínea A. Ser rural do código do imóvel, dos dados constantes no CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. Alínea B. Ser urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. 4. Nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como, alínea A, tratando-se de pessoa física e estado civil, a profissão ou número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral, da cédula de identidade ou, a falta deste, sua filiação. A linha B, tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 5. O número do registro anterior. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Inciso 3. São requisitos do registro no livro 2. 1. A data. 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente ou do devedor e do adquirente ou credor, bem como, a linha A, tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral, da cédula de identidade ou, a falta deste, sua filiação. A linha B, tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 3. O título de transmissão ou do ônus. 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros se houver. Parágrafo 2º. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas lavradas ou homologadas na vigência do Decreto 4.857, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. Nos casos de desmembramento, parcelamento e remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na linha A do item 3, no inciso 2 do parágrafo 1º, será obtida a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica arte, contendo as coordenadas
dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Parágrafo 4º. A identificação de que trata o parágrafo 3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal, objeto do memorial descritivo, não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme ato normativo próprio. Parágrafo 6º. A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Parágrafo 7º. Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Parágrafo 8º. O ente público, proprietário ou emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso, poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Parágrafo 9. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio de abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio de averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Parágrafo 10. Quando o imóvel se destinar ao regime de multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função da legislação tributária municipal, ser objeto da inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1358-N da Lei 10.406, Código Civil, a fração de tempo adicional destinada à realização de reparos constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Parágrafo 13. Para a identificação de que tratam os parágrafos 3º e 4º deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Artigo 177. O livro 3, Registro Auxiliar, será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado. 178. Registrar-se-ão no livro 3, Registro Auxiliar. Inciso 1. A emissão de debêntures sem prejuízo do registro eventual e definitivo na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor, que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade.
Inciso 2. As cédulas de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. Inciso 3. As convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. Inciso 4. O penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento com os respectivos pertences ou sem eles. Inciso 5. As convenções antinupciais. Inciso 6. Os contratos de penhor rural. Inciso 7. Os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no livro número 2. Artigo 179. O livro 4, indicador real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Parágrafo 1º. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro 4 conterá ainda o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Parágrafo 2º. Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter, para auxiliar a consulta, um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Artigo 180. O livro número 5, indicador pessoal, dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá ainda o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliares às buscas, um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Artigo 181. Poderão ser abertos e escriturados concomitantemente até 10 livros de registro geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas no livro 2.1, as de final 2 no livro 2.2, as de final 3 no livro 2.3, assim sucessivamente. Parágrafo único. Também poderão ser desdobrados, a critério do oficial, os livros número 3, registro auxiliar, 4, indicador real, 5, indicador pessoal. Capítulo 3. Do processo do registro. Artigo 182. Todos os títulos tomarão, no protocolo, o número de ordem que lhes competir, em razão da sequência rigorosa de sua apresentação. Artigo 183. Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação. Artigo 184. O protocolo será encerrado diariamente. Artigo 185. A escrituração do protocolo incumbirá tanto ao oficial titular como ao seu substituto legal, podendo ser feita ainda por escrevente auxiliar expressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal, mediante autorização do juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Artigo 186. O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa, mais de um título simultaneamente. Artigo 187. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes sob um único número de ordem de protocolo. Artigo 188.
Protocolizado o título, proceder-se-á ao registro, dentro do prazo de 30 dias, salvo nos casos previstos nos artigos seguintes. Artigo 189. Apresentado o título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de pré-notá-lo, aguardará durante 30 dias que os interessados na primeira promovam a inscrição, esgotado nesse prazo, que ocorrerá da data de pré-notação, sem que seja apresentado o título anterior. O segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. Artigo 190. Não serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Artigo 191. Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos pré-notados no protocolo sob número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente, pelo prazo correspondente a pelo menos um dia útil. Artigo 192. O disposto nos artigos 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determine taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo, para efeito de prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar. Artigo 193. O registro será feito pela simples exibição do título, sem dependência de extratos. Artigo 194. O título de natureza particular, apresentado em uma só via, ser arquivado em cartório, fornecendo o oficial, a pedido, certidão do mesmo. Artigo 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Artigo 195-A. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado, por meio de requerimento acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas, preferencialmente georreferenciadas, dos vértices definidores de seus limites. Inciso 2. Comprovação de intimação dos confrontantes, para que informe, no prazo de 15 dias, se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso. Inciso 3. As respostas à intimação prevista no inciso 2, quando houver. Inciso 4. Planta de parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada pelo agente público da Prefeitura, acompanhada de declaração de que o parcelamento encontra-se implantado, na hipótese de este não ter sido inscrito ou registrado. Parágrafo 1º. Apresentados pelo município os documentos relacionados no caput, o registro de imóveis deverá proceder ao registro de imóveis públicos decorrentes do parcelamento do solo urbano, na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento. Parágrafo 2º. Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte ou não alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante do registro ou da planta de parcelamento,
respeitados os limites dos particulares lindeiros. Parágrafo 3º. Não será exigido, pela transferência de domínio, formalização da doação de áreas públicas pelo loteador, nos casos de parcelamentos urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei nº 58. Parágrafo 4º. Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do município. Parágrafo 5º. A abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do bem público. Parágrafo 6º. Na hipótese de haver área remanescente, a sua apuração poderá ocorrer em momento posterior. Parágrafo 7º. O procedimento definitivo neste artigo poderá ser adotado para abertura de matrícula de glebas municipais, adquiridas por lei ou por outros meios legalmente admitidos, inclusive para terras devolutas transferidas ao município em razão de legislação estadual ou federal, dispensado o procedimento discriminatório, administrativo ou judicial. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se em especial às áreas de uso público, utilizadas pelo sistema viário do parcelamento urbano irregular. Artigo 195-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao Registro de Imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação, por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 195-A, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório, administrativo ou judicial. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento, na forma prevista no caput deste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto nos parágrafos 5 e 6 do artigo 195-A. Parágrafo 2º. O município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata este artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente, a abertura de matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal. Parágrafo 3º. O procedimento de que trata este artigo poderá ser adotado pela União para o registro de imóveis rurais de sua propriedade, observado o disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º, 6º e 7º do artigo 176 desta lei. Parágrafo 4º. Para abertura de matrícula em nome da União, com base neste artigo, a comprovação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 195-A será realizada no que couber, mediante o procedimento de notificação previsto nos artigos 12A e 12B do Decreto-Lei 9.760, com ressalva quanto ao prazo para apresentação de eventuais impugnações, que será de 15 dias na hipótese de notificação pessoal e de 30 dias na hipótese de notificação por edital. Artigo 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que constar no próprio cartório. Artigo 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada, comprobatória do registro anterior e da existência ou inexistência de ônus. Artigo 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, será
o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. Inciso 1. No protocolo, anotará o oficial, à margem da pré-notação, a ocorrência da dúvida. Inciso 2. Após certificar no título a pré-notação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas. Inciso 3. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Inciso 4. Certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente mediante carga as razões da dúvida acompanhadas do título. Artigo 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item 3 do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença. Artigo 200. Impugnada a dúvida, com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 10 dias. Artigo 201. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Artigo 202. Da sentença poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Artigo 203. Transitada em julgado, a decisão da dúvida proceder-se-á do seguinte modo. Inciso 1. Se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial, para que a consigne no protocolo e cancele a pré-notação. Inciso 2. Se for julgada improcedente, o interessado apresentará de novo os seus documentos, com o respectivo mandado ou certidão da sentença, que ficarão arquivados, para que, desde logo, se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da pré-notação, se decorridos 30 dias do seu lançamento no protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da pré-notação cessarão decorridos 60 dias de seu lançamento no protocolo. Artigo 206. Se o documento, uma vez pré-notado, não puder ser registrado ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas no artigo 14 será restituída, deduzida, a quantia correspondente às buscas e à pré-notação. Artigo 207. No processo de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Artigo 208. O registro, começado dentro das horas fixadas, não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorrogando-se expediente até ser concluído. Artigo 209. Durante a prorrogação, nenhuma nova apresentação será admitida, lavrando o termo de encerramento no protocolo. Artigo 210. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial, por seu substituto legal ou por escrevente expressamente designado pelo oficial,
ou por seu substituto legal e autorizado pelo juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados nem impedidos. Artigo 211. Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes serão declarados, resumidamente, por carimbo, os atos praticados. Artigo 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis, competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no artigo 213 não exclui a prestação jurisdicional a requerimento da parte prejudicada. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou a averbação. Inciso 1. De ofício ou a requerimento do interessado nos casos de: alínea A, omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. Alínea B, indicação ou atualização de confrontação. Alínea C, alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial. Alínea D, retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais. A linha E, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático, feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. A linha F, reprodução de descrição de linha divisória de imóvel, confrontante que já tenha sido objeto de retificação. A linha G, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte ou não alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, bem assim pelos confrontantes. Parágrafo 1º. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento ou ainda por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou aquele fornecido pelo requerente, não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação. Parágrafo 4º. Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo da notificação. Parágrafo 5º. Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida. Se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional
que houver assinado a planta e o memorial, a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a impugnação. Parágrafo 6º. Havendo impugnação, e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá, de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes das áreas remanescentes. Parágrafo 8º. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto nesse artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Parágrafo 9. Independentemente de retificação, dois ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. Parágrafo 10. Entende-se como confrontantes não só os proprietários dos imóveis contíguos, mas também seus eventuais ocupantes, o condomínio geral, de que tratam os artigos 1314 e seguintes do Código Civil. Será representado por qualquer dos condôminos, e o condomínio edilício, de que tratam os artigos 1331 e seguintes do Código Civil. Será representado, conforme o caso, pelo síndico e pela comissão de representantes. Parágrafo 11. Independente de retificação. Inciso 1. A regularização fundiária de interesse social, realizada em zonas especiais de interesse social, promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Inciso 2. A adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos artigos 176, parágrafo 3º e 4º e 225, parágrafo 3º desta lei. Inciso 3. A adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. Inciso 4. A averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social, de que trata a Lei nº 11.977. Inciso 5. O registro do parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979, que esteja implantado e integrado à cidade, nos termos do artigo 71 da Lei 11.977. Parágrafo 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para constatação de sua situação em face dos confrontantes e localização na quadra. Parágrafo 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro, desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. Parágrafo 14. Verificado a qualquer tempo não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. Parágrafo 15. Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. Parágrafo 16. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput,
serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Artigo 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam independentemente de ação direta. Parágrafo 1º. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Parágrafo 2º. Da decisão tomada, no caso do parágrafo 1º, caberá apelação ou agravo, conforme o caso. Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Parágrafo 5. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé, que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel. Artigo 215. São nulos os registros efetuados após sentença de abertura de falência ou do termo legal nele fixado, salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente. Artigo 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico ou de julgado sobre fraude à execução. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiando, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com, inciso 1, ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no artigo 384 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Inciso 2. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3. Certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento de impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso, em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio,
com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5º. Para elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Parágrafo 10º. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiando e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Parágrafo 11º. No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de domínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 12º. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13º. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado o notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital, mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias, cada um, interpretado o silêncio do notificando como concordância. Parágrafo 14º. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficará dispensada a publicação em jornais de grande circulação. Parágrafo 15º. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá, no que couber, ao disposto no parágrafo 5 do artigo 381 e ao rito previsto nos artigos 382 e 383 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 4 das pessoas. Artigo 217. O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Artigo 218. Nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do benefício. Artigo 219. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Artigo 220.
São considerados, para fins de escrituração, credores e devedores, respectivamente. Inciso 1. Nas servidões, o dono do prédio dominante e o dono do prédio serviente. Inciso 2. No uso, o usuário e o proprietário. Inciso 3. Na habitação, o habitante e proprietário. Inciso 4. Na anticrese, o mutuante e mutuário. Inciso 5. No usufruto, o usufrutuário e no proprietário. Inciso 6. Na enfiteuse, o senhorio e o enfiteuta. Inciso 7. Na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro censuário. Inciso 8. Na locação, o locatário e o locador. Inciso 9. Nas promessas de compra e venda, o promitente comprador e o promitente vendedor. Inciso 10. Nas penhoras e ações, o autor e o réu. Inciso 11. Nas ações de direitos, o cessionário e o cedente. Inciso 12. Nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessionário e o promitente cedente. Capítulo 5. Dos títulos. Artigo 221. Somente são admitidos registro. Inciso 1. Escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros. Inciso 2. Escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao sistema financeiro da habitação. Inciso 3. Atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, registrados no cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 4. Cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo. Inciso 5. Contratos ou termos administrativos assinados com a União, Estados, municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. Parágrafo 1º. Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso 5 do caput, assinados a rogo com a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, acompanhados da assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 2º. Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso 5 do caput poderão ser celebrados constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário, podendo sua qualificação completa ser efetuada posteriormente no momento do registro do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao registro de imóveis. Parágrafo 3º. Fica dispensada a apresentação dos títulos previstos nos incisos 1 a 5 do caput desse artigo, quando se tratar de registro do projeto de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das informações necessárias ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado, nos termos da legislação específica. Artigo 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório. Artigo 223. Ficam sujeitas à obrigação a que alude o artigo anterior as partes que, por instrumento particular, celebrarem atos relativos a imóveis. Artigo 224. Nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, serão mencionadas por certidão em breve relatório com todas as minúcias que permitam identificá-los os respectivos alvarás. Artigo 225. Os tabeliães, escrivães e juízes
farão com que nas escrituras e nos autos judiciais as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação, ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. Parágrafo 1º. As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro. Parágrafo 2º. Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Parágrafo 3º. Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 módulos fiscais. Artigo 226. Tratando-se de uso capião, os requisitos da matrícula devem constar do mandato judicial. Capítulo 6. Da matrícula. Artigo 227. Todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro 2, Registro Geral, obedecido o disposto no artigo 176. Artigo 228. A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta lei, mediante os elementos constantes do título apresentado e do registro anterior nele mencionado. Artigo 229. Se o registro anterior for efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório. Artigo 230. Se na certidão constar ônus, o oficial fará a matrícula e logo em seguida ao registro averbará a existência do ônus, sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver a parte, o que ocorrerá também quando o ônus estiver lançado no próprio cartório. Artigo 231. No preenchimento dos livros, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. No alto da face de cada folha será lançada a matrícula do imóvel, com os requisitos constantes do artigo 176, e no espaço restante e no verso serão lançados por ordem cronológica e em forma narrativa os registros e averbações dos atos pertinentes ao imóvel matriculado. Inciso 2. Preenchida uma folha, será feito o transporte para a primeira folha em branco do mesmo livro, ou do livro da mesma série que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos com remissões recíprocas. Artigo 232. Cada lançamento de registro será precedido pela letra R e o da averbação pelas letras AV, seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula. Artigo 233. A matrícula será cancelada. Inciso 1. Por decisão judicial. Inciso 2. Quando em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. Inciso 3. Pela fusão, nos termos do artigo seguinte. Artigo 234. Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas.
Artigo 235. Podem ainda ser unificados com abertura de matrícula única. Inciso 1. Dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar. Inciso 2. Dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista no item anterior, as matrículas serão encerradas na forma do artigo anterior. Inciso 3. Dois ou mais imóveis contíguos, objeto de imissão provisória na posse, registrada em nome da União, Estado, Município ou Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os imóveis de que trata este artigo, bem como os oriundos de desmembramentos, partilha e glebas, destacadas de maior porção, serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem, sempre que ocorrer a transferência de uma ou mais unidades, procedendo-se em seguida ao que estipula o inciso 2 do artigo 233. Parágrafo 2º. A hipótese de que trata o inciso 3 somente poderá ser utilizada nos casos de imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a finalidade de implementar programas habitacionais ou de regularização fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de unificação. Parágrafo 3º. Na hipótese de que trata o inciso 3, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da emissão provisória da posse. Artigo 235-A. Fica instituído o Código Nacional de Matrícula, que corresponde à numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional. Parágrafo 1º. O CNM referente à matrícula encerrada ou cancelada não poderá ser reutilizado. Parágrafo 2º. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça regulamentará as características e a forma de implementação do CNM. 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Artigo 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Artigo 237-A. Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. Parágrafo 1º. Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Parágrafo 2º. Nos registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo máximo de 15 dias para o fornecimento do número do registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação. Parágrafo 3º. O registro da instituição de condomínio ou da especificação do empreendimento constituirá ato único para fins de cobrança de custas e emolumentos. Artigo 238. O registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 anos, fim do qual só será mantido o número anterior
se reconstituída por novo título e novo registro. Artigo 239. As penhoras, arrestos e sequestros de imóveis serão registrados depois de pagas as custas do registro pela parte interessada, em cumprimento de mandado ou à vista de certidão do escrivão, de que constem, além dos requisitos exigidos para o registro, os nomes do juiz, do depositário, das partes e a natureza do processo. Parágrafo único. A certidão será lavrada pelo escrivão do feito, com a declaração do fim especial, a que se destina após a entrega em cartório do mandado devidamente cumprido. Artigo 240. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Artigo 241. O registro da anticrese no livro 2 declarará também o prazo, a época do pagamento e a forma de administração. Artigo 242. O contrato de locação, com cláusula expressa de vigência no caso de alienação do imóvel, registrado no livro 2, consignará também o seu valor, a renda, o prazo, o tempo e o lugar do pagamento, bem como pena convencional. Artigo 243. A matrícula do imóvel, promovida pelo titular do domínio direto, aproveita ao titular do domínio útil e vice-versa. Artigo 244. As escrituras antinupciais serão registradas no livro 3 do cartório do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória, no lugar da situação dos imóveis de propriedade do casal, ou dos que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do comum, com a declaração das respectivas cláusulas para ciência de terceiros. Artigo 245. Quando o regime de separação de bens for determinado por lei, far-se-á a respectiva averbação nos termos do artigo anterior, incumbindo ao Ministério Público zelar pela fiscalização e observância dessa providência. Capítulo 8. Da averbação e do cancelamento. Artigo 246. Além dos casos expressamente indicados no item 2 do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro. Parágrafo 1º. As averbações a que se referem os itens 4 e 5 do inciso 2 do artigo 167 serão as feitas a requerimento dos interessados com firma reconhecida, instruído com documento dos interessados com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do Registro Civil. Parágrafo 2º. Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União promoverá o registro da área em seu nome. Parágrafo 3º. Constatada durante o processo demarcatório a existência de domínio privado nos limites da terra indígena, a União requererá ao oficial de registro a averbação na respectiva matrícula dessa circunstância. Parágrafo 4º. As providências a que se referem os parágrafos 2º e 3º deste artigo deverão ser efetivadas pelo cartório, no prazo de 30 dias, contado a partir do recebimento da solicitação de registro e averbação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do oficial de registro. Artigo 247. Averbar-se-á também na matrícula a declaração de indisponibilidade de bens na forma prevista na lei. Artigo 247-A. É dispensado o habite-se expedido pela Prefeitura Municipal para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar, de um só pavimento, finalizada há mais de 5 anos, em área ocupada predominantemente por população de baixa renda, inclusive para o fim de registro ou averbação
decorrente de financiamento à moradia. Artigo 248. O cancelamento efetuar-se-á mediante averbação, assinada pelo oficial, seu substituto legal ou escrevente autorizado, e declarará o motivo que o determinou, bem como o título em virtude do qual foi feito. Artigo 249. O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a qualquer dos atos do registro. Artigo 250. Far-se-á o cancelamento, inciso 1, em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Inciso 2, a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes com as firmas reconhecidas por tabelião. Inciso 3, a requerimento do interessado, instruindo com documento hábil. Inciso 4, a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de regularização fundiária e a reversão do imóvel ao patrimônio público. Artigo 251. O cancelamento de hipoteca só pode ser feito, inciso 1, à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor, ou seu sucessor em instrumento público ou particular. Inciso 2, em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado. Artigo 698 do Código de Processo Civil. Inciso 3, na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias. Artigo 252. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Artigo 253. Ao terceiro prejudicado, é lícito, em juízo, fazer prova da extinção dos ônus reais e promover o cancelamento do registro. Artigo 254. Se cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, poderá o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir da nova data. Artigo 255. Além dos casos previstos nesta lei, a inscrição de incorporação ou loteamento só será cancelada a requerimento do incorporador ou loteador, enquanto nenhuma unidade ou lote for objeto de transação averbada, ou mediante o consentimento de todos os compromissários ou cessionários. Artigo 256. O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com a aquiescência do credor expressamente manifestada. Artigo 257. O dono do prédio serviente terá, nos termos da lei, direito a cancelar a servidão. Artigo 258. O foreiro poderá, nos termos da lei, averbar a renúncia de seu direito sem dependência do consentimento do senhorio direto. Artigo 259. O cancelamento não pode ser feito em virtude de sentença sujeita ainda a recurso. 9. Do bem de família. Artigo 260. A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida. Artigo 261. Para a inscrição do bem de família, o instituidor apresentará ao oficial do registro a escritura pública de instituição para que mande publicá-la na imprensa local e, a falta, na da capital do estado ou do território. Artigo 262. Se não ocorrer razão para dúvida, o oficial fará a publicação em forma de edital, do qual constará: inciso 1. O resumo da escritura, nome, naturalidade e profissão do instituidor,
data do instrumento e nome do tabelião que o fez, situação e característicos do prédio. Inciso 2. O aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro em 30 dias contados da data da publicação, reclamar contra a instituição por escrito e perante o oficial. Artigo 263. Fim do prazo do inciso 2 do artigo anterior, sem que tenha havido reclamação, o oficial transcreverá a escritura integralmente no livro 3 e fará a inscrição na competente matrícula, arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita e restituindo o instrumento ao apresentante, com a nota da inscrição. Artigo 264. Se for apresentada a reclamação, dela fornecerá o oficial ao instituidor cópia autêntica e lhe restituirá a escritura com a declaração de haver sido suspenso o registro, cancelando a prenotação. Parágrafo 1º. O instituidor poderá requerer ao juiz que ordene o registro, sem embargo da reclamação. Parágrafo 2º. Se o juiz determinar que proceda ao registro, ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer execução sobre o prédio instituído, na hipótese de tratar-se de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível, em virtude do ato da instituição. Parágrafo 3º. O despacho do juiz será irrecorrível e, se deferir, o pedido será transcrito integralmente, juntamente com o instrumento. Artigo 265. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, Decreto-Lei 3.200, artigo 8º, parágrafo 5º, a inscrição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão ou, se for o caso, com a matrícula. Capítulo 10. Da remissão do imóvel hipotecado. Artigo 266. Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá, no prazo legal, a citação dos credores hipotecários, propondo para a remissão, no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel. Artigo 267. Se o credor citado não se opuser à remissão ou não comparecer, lavrar-se-á termo de pagamento e quitação e o juiz ordenará, por sentença, o cancelamento de hipoteca. Parágrafo único. No caso de revelia, consignar-se-á o preço à custa do credor. Artigo 268. Se o credor citado comparecer e impugnar o preço oferecido, o juiz mandará promover a licitação entre os credores hipotecários, os fiadores e o próprio adquirente, autorizando a venda judicial a quem oferecer maior preço. Parágrafo 1º. Na licitação, será preferido, em igualdade de condições, o lanço do adquirente. Parágrafo 2º. Na falta de arrematante, o valor será o proposto pelo adquirente. Artigo 269. Arrematado o juiz e depositado, dentro de 48 horas, o respectivo preço, o juiz mandará cancelar a hipoteca, subrogando-se no produto da venda os direitos do credor hipotecário. Artigo 270. Se o credor de segunda hipoteca, embora não vencida a dívida, requerer a remissão, juntará o título e certidão da inscrição da anterior e depositará a importância devida ao primeiro credor, pedindo a citação deste para levantar o depósito, e a do devedor para, dentro do prazo de 5 dias, remir a hipoteca, sob pena de ficar o requerente subrogado nos direitos creditórios, sem prejuízo dos que lhe couberem
em virtude da segunda hipoteca. Artigo 271. Se o devedor não comparecer ou não remir a hipoteca, os autos serão conclusos ao juiz para julgar por sentença a remissão pedida pelo segundo credor. Artigo 272. Se o devedor comparecer e quiser efetuar a remissão, notificar-se-á o credor para receber o preço, ficando sem efeito o depósito realizado pelo autor. Artigo 273. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, a remissão, que abrangerá a importância das custas e despesas realizadas, não se efetuará antes da primeira praça, nem depois de assinado o auto de arrematação. Artigo 274. Na remissão de hipoteca legal, em que haja interesse de incapaz, intervirá o Ministério Público. Artigo 275. Das sentenças que julgarem o pedido de remissão, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Artigo 276. Não é necessária a remissão quando o credor assinar com o vendedor escritura de venda do imóvel gravado. Capítulo 11. Do registro Torrens. Artigo 277. Requerida a inscrição de imóvel rural no registro Torrens, o oficial protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verificará se o pedido se acha em termos de ser despachado. Artigo 278. O requerimento será instruído com: inciso 1. Os documentos comprobatórios do domínio do requerente. Inciso 2. A prova de quaisquer atos que modifiquem ou limitem a sua propriedade. Inciso 3. O memorial de que constem os encargos do imóvel, os nomes dos ocupantes confrontantes, quaisquer interessados e a indicação das respectivas residências. Inciso 4. A planta do imóvel, cuja escala poderá variar entre os limites 1 por 500 e 1 por 5.000. Parágrafo 1º. O levantamento da planta obedecerá às seguintes regras. Alínea A. Empregar-se-ão goniômetros ou outros instrumentos de maior precisão. Alínea B. A planta será orientada segundo o mediano do lugar, determinada a declinação magnética. Alínea C. Fixação dos pontos de referência necessários a verificações ulteriores e de marcos especiais, ligados a pontos certos e estáveis nas sedes das propriedades de maneira que a planta possa incorporar-se à Carta Geral Cadastral. Parágrafo 2º. As plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das operações de campo autenticadas pelo agrimensor. Artigo 279. O imóvel sujeito à hipoteca ou ônus real não será admitido a registro sem consentimento expresso do credor hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tenha instituído o ônus. Artigo 280. Se o oficial considerar irregular o pedido ou a documentação, poderá conceder o prazo de 30 dias para que o interessado os regularize, se o requerente não estiver de acordo com a exigência do oficial, este suscitará dúvida. Artigo 281. Se o oficial considerar em termos o pedido, remetê-lo-á a juízo para ser despachado. 282. O juiz, distribuído o pedido a um dos cartórios judiciais, se entender que os documentos justificam a propriedade do requerente, mandará expedir edital que será fixado no lugar de costume e publicado uma vez no órgão oficial do Estado e 3 vezes na imprensa local, se houver, marcando prazo não menor de 2 meses, nem maior de 4 meses, para que se ofereça oposição.
Artigo 283. O juiz ordenará de ofício ou a requerimento da parte que, à custa do peticionário, se notifiquem do requerimento as pessoas nele indicadas. Artigo 284. Em qualquer hipótese, será ouvido o órgão do Ministério Público, que poderá impugnar o registro por falta de prova completa do domínio ou preterição de outra formalidade legal. Artigo 285. Feita a publicação do edital, a pessoa que se julgar com direito sobre o imóvel, no todo ou em parte, poderá contestar o pedido no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A contestação mencionará o nome e a residência do réu. Fará a descrição exata do imóvel e indicará os direitos reclamados e os títulos em que se fundarem. Parágrafo 2º. Se não houver contestação e se o Ministério Público não impugnar o pedido, o juiz ordenará que se inscreva o imóvel, que ficará assim submetido aos efeitos do registro Torrens. Artigo 286. Se houver contestação ou impugnação, o procedimento será ordinário, cancelando-se mediante mandado a prenotação. Artigo 287. Da sentença que deferir ou não o pedido, cabe o recurso de apelação, com ambos os efeitos. Artigo 288. Transitada em julgado a sentença que deferir o pedido, o oficial inscreverá na matrícula o julgado que determinou a submissão do imóvel aos efeitos do registro Torrens, arquivando em cartório a documentação autuada. Capítulo 12. Do registro da regularização fundiária urbana. Artigo 288-A. O procedimento de registro da regularização fundiária urbana observará o disposto em legislação específica. Título 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do ofício. Artigo 290. Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50%. Parágrafo 1º. O registro e a averbação referentes à aquisição da casa própria, em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade assemelhada, serão considerados para efeito de cálculo de custas e emolumentos como um ato apenas, não podendo a sua cobrança exceder o limite correspondente a 40% do maior valor de referência. Parágrafo 2º. Nos demais programas de interesse social executados pelas companhias de habitação popular Coabs ou entidades assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão sujeitos às seguintes limitações. A linha A, imóvel de até 60 metros quadrados, de área construída, 10% do maior valor de referência. A linha B, de mais de 60 metros quadrados até 70 metros quadrados de área construída, 15% do maior valor de referência. A linha C, de mais de 70 metros quadrados até 80 metros quadrados de área construída, 20% do maior valor de referência. Parágrafo 3º. Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal. Parágrafo 4º. As custas e emolumentos devidos aos cartórios de notas e de registro de imóveis nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais
oriundas de programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e municípios para a construção de habitações populares, destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de multirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para 20% da tabela cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado até 69 metros quadrados de área construída, em terreno de até 250 metros quadrados. Parágrafo 5. Os cartórios que não cumprirem o disposto no parágrafo 4º ficarão sujeitos a multa de até R$ 1.120, a ser aplicada pelo juiz, com a atualização que se fizer necessária em caso de desvalorização da moeda. Artigo 290-A. Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos. Inciso 1. Primeiro registro de direito real, constituído em favor do beneficiário de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar. Inciso 2. A primeira averbação de construção residencial de até 70 metros quadrados de edificação em áreas urbanas, objeto de regularização fundiária de interesse social. Inciso 3. O registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que trata o artigo 59 da Lei 11.977, e de sua conversão em propriedade. Parágrafo 1º. O registro e a averbação de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo independem de comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários. Artigo 291. A emissão ou averbação da cédula hipotecária, consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica a modificação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na consolidação. Artigo 292. É vedado aos tabeliães e aos oficiais de registro de imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar a escritura ou escritos particulares autorizados por lei que tenham por objeto imóvel hipotecado à entidade do sistema financeiro da habitação ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos expressamente a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de no mínimo 30 dias. Artigo 293. Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação do alienante, esta perderá a validade. Parágrafo único. A ciência da comunicação não importará consentimento tácito do credor hipotecário. Artigo 294. Nos casos de incorporação de bens imóveis do patrimônio público para a formação ou integralização do capital de sociedade por ações da administração indireta ou para a formação do patrimônio da empresa pública, o oficial do respectivo registro de imóveis fará o novo registro em nome da entidade a que os mesmos forem incorporados ou transferidos, valendo-se, para tanto, dos dados característicos e confrontações constantes do anterior. Parágrafo 1º. Servirá como título hábil para o novo registro o instrumento pelo qual a incorporação ou transferência se verificou e cópia autêntica ou exemplar do órgão oficial no qual foi aquele publicado. Parágrafo 2º. Na hipótese de não coincidência das características do imóvel com as constantes do registro existente, deverá a entidade ao qual foi o mesmo incorporado ou transferido promover a respectiva correção mediante termo aditivo ao instrumento de incorporação ou transferência, o qual deverão constar, entre outros elementos, seus limites ou confrontações, sua descrição e caracterização. Parágrafo 3º.
Para fins do registro de que trata o presente artigo, considerar-se-á como valor de transferência dos bens ou constante do instrumento a que alude o parágrafo 1º. Artigo 295. O encerramento dos livros em uso antes da vigência da presente lei não exclui a validade dos atos neles registrados, nem impede que neles se façam as averbações e anotações posteriores. Parágrafo único. Se a averbação ou anotação dever ser feita no livro 2 do Registro do Imóvel pela presente lei, e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Artigo 296. Aplicam-se aos registros referidos no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 desta lei, as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis. Artigo 297. Os oficiais, na data de vigência desta lei, lavrarão termo de encerramento nos livros e dele remeterão cópia ao juiz a que estiverem subordinados. Parágrafo único. Sem prejuízo do cumprimento integral das disposições desta lei, os livros antigos poderão ser aproveitados até o seu esgotamento, mediante autorização judicial e adaptação aos novos modelos, iniciando-se nova numeração. Artigo 298. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1976. Artigo 299. Revogam-se a Lei 4.827, Decreto 4.857, 5.318, 5.553 e as demais disposições em contrário.